Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa o like e também ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. Lá a gente troca uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje que já começa naquela animação, né? Bom domingo para todos vocês, que Deus abençoe o dia de todo mundo aí, São Paulinos e São Paulinas, até porque esse domingo já amanheceu maravilhoso, né? Ontem, com uma vitória do São Paulo por 1-0 contra o Corinthians, o São Paulo conquistou mais 3 pontos aí e se classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista. O tricolor já está classificado, resta saber apenas aí a posição e também contra quem o São Paulo vai jogar na próxima fase. Lembrando que é jogo único com mando de campo do primeiro colocado do grupo. São Paulo ainda disputa as posições gerais aí, né? Obviamente com a vantagem de decidir os jogos da próxima fase dentro de sua casa, né? Mas vamos falar sobre o clássico. Que clássico maravilhoso ontem, que partida absurda do São Paulo. O que o São Paulo jogou ontem taticamente foi realmente um absurdo. O São Paulo entrou com uma vontade espetacular de ganhar o jogo. São Paulo entrou com gana, com garra para vencer mais um clássico e não à toa venceu. A equipe do Corinthians entrou meio que de salto alto, não entendeu a partida, técnico novo, né? O Corinthians entrou para jogar um clássico normal e o São Paulo entrou para jogar uma final. E por isso o São Paulo saiu vitorioso com o gol de Jonathan Calleri. Isso ficou muito claro em um lance aí no último lance do primeiro tempo, no escanteio, que a bola sobrou ali no rebote para o Duqueiroz. Na hora que ele armou o chute, 4 jogadores chegaram em cima dele. A bola acabou saindo para a lateral, né, no chute que foi travado e aí encerrou o primeiro tempo. A vontade do São Paulo foi realmente um espetáculo. Foi lindo de ver o São Paulo em campo ontem contra a equipe do Corinthians. Falando a verdade, falando sinceramente aqui, a equipe do Corinthians é superior ao São Paulo. A equipe do Corinthians foi superior ao São Paulo no clássico, tecnicamente falando. Mas o São Paulo entrou com mais vontade, fez o gol no começo do jogo e acabou sabendo sofrer, sabendo segurar a equipe adversária em um clássico maravilhoso e saímos vitoriosos aí da partida ontem no Morumbi. Calleri, né, que como eu falei, fez o gol da vitória com uma assistência do Rodrigo Nestor. Apenas 50 segundos de jogo, né? O jogo começou um pouco atrasado por causa da chuva. Em 50 segundos o Calleri já havia marcado. Mano, toque nele imediatamente que ele vai balançar as redes. Não tem conversa. É o carrasco do Corinthians, é o carrasco de todo mundo que passa pela frente dele. Toca no Calleri que é gol. E foi assim ontem, mais uma vez, decidindo mais um jogo. Tinha decidido contra o Água Santa, decide agora contra o Corinthians. E agora a gente só aguarda aí os próximos jogos para que ele decida mais uma vez. Jonathan Calleri saiu ovacionado. É poucas vezes que a gente vê um jogador sair tão querido pela torcida assim como saiu Jonathan Calleri na tarde, já começando aí a noite de ontem contra o Corinthians. E ele foi ovacionado por quase 40 mil pessoas que estavam no Morumbi. Recorde de público na temporada. E aí essas pessoas amaram e aplaudiram tanto o Jonathan Calleri, que realmente foi uma coisa magnífica de ver, né? O Calleri é a casa do São Paulo. Essa camisa cai muito bem nele. Então é a cara do São Paulo realmente. O Calleri, mais uma vez, sendo decisivo. Qual nota que vocês dão aí pro Jonathan Calleri? E a gente falando, né, sobre o clássico ainda, continuando, né, mas agora falando na beirada do campo, histórico o que aconteceu ontem. É a primeira vez na história do São Paulo que um treinador vence 4 clássicos consecutivos no seu início de trabalho. Então o Rogério Ceni fazendo história. De todos esses anos do São Paulo, quase 100 anos de história aí, chegando, beirando 100 anos de história, nunca um treinador havia vencido os 4 primeiros clássicos. Então o Rogério Ceni está marcado na história do São Paulo, mais uma vez, agora na beirada do campo, e para quem critica o trabalho dele vai ter que engolir, porque é realmente um absurdo o que esse cara faz nos clássicos. 4 jogos em clássicos, 4 primeiros aí, 4 vitórias, nenhum gol sofrido e 7 gols marcados. 1-0 contra o Corinthians, aquele gol do Jonathan Calleri. 2-0 contra o Palmeiras, 3-0 contra o Santos e ontem mais uma vez com o gol de Calleri, 1-0 contra o Corinthians. Parabéns para o Rogério Ceni por entrar na história do São Paulo mais uma vez e está deixando o seu nome aí marcado nesse clube tão gigante. Todos os jogadores do clássico de ontem, um ou outro que a gente pode falar um pouquinho mal, mas realmente
todos os jogadores do São Paulo se empenharam para que a gente pudesse sair vitorioso. Começando no gol, o Thiago Volpi, não gostei de alguns lances. No gol impedido ele falhou, no último lance do jogo ele deixou a gente com medo, em algumas outras bolas também, mas ele fez uma defesa muito boa e um chute do Lucas Piton que poderia ter sido o empate do Corinthians. Na direita, Rafinha jogou um absurdo, jogou muita bola. A zaga com Arboleda e Léo e depois entrando o Diego Costa, muito bem. O Wellington na esquerda para mim deixou a desejar um pouco na parte ofensiva, mas na parte defensiva eu achei que ele ajudou um pouco. Sofreu alguns dribles do William que para mim foi o melhor jogador na partida, mas realmente foi um garoto aí que se doou dentro de campo e ajudou muito a equipe do São Paulo. O meio de campo tão leve realmente foi bonito de se ver taticamente. Foi isso que acreditou a vitória do São Paulo. O meio de campo formado pelos garotos de Cotia e a Juventude venceu a experiência da equipe do Corinthians. Então, meio de campo com Nestor, Pablo Maia, Igor Gomes e Sara, realmente taticamente perfeito em marcação e ofensividade, muito bom. E lá na frente, Caleri e Éder. E depois os jogadores que entraram, como eu falei, o Colorado, o Gabriel Neves, o Diego Costa, realmente muito bem. Para mim, quem não foi tão bem foi o garoto Juan, que perdeu oportunidades de deixar o São Paulo mais tranquilo e matar o jogo, né? Em uma bola para o Rigoni, em um chute que ele poderia ter feito o gol. Mas o São Paulo, mais uma vez, saindo vitorioso do Clássico contra a equipe do Corinthians. Quero saber de você, o que você achou do jogo de ontem e como que está a sua expectativa já para o próximo jogo, que também é um clássico, na mesma importância que teve o jogo de ontem. São Paulo e Palmeiras na quinta-feira, também no Morumbi, às 8h30 da noite. Lembrando que esse jogo vale aí uma classificação geral, né? O São Paulo e o Palmeiras estão equiparados em pontos aí, mas o Palmeiras com menos jogos, então uma vitória do São Paulo será muito importante para a nossa sequência no Campeonato Paulista. E vou dizer agora, vou dizer mais, produção, posso soltar informação polêmica aqui? Vou soltar, fui autorizado. O São Paulo, anotem aí, o São Paulo vai ser bicampeão paulista, o que não acontece desde 1992. O Rogério Ceni é viciado em quebrar tabus. O São Paulo vai ganhar mais uma vez o Campeonato Paulista. Não tem Corinthians na frente que tá com a experiência desses caras aí. Não tem Palmeiras bi de Libertadores. Não tem Santos, que o Santos não vai nem se classificar. O Santos vai ser até rebaixado. Não tem Red Bull Bragantino, que está se firmando grande aí no cenário. São Paulo vai ser bicampeão paulista e não tem conversa, galera. Tô esperançoso, tô com a expectativa lá em cima. E ó, eu separei até alguns pontos aqui para trazer para vocês. O Nestor foi muito ovacionado também nas redes sociais, né? Ele foi autor de vários memes aí por ter deixado o Renato Augusto dentro do seu bolso, né? O Renato Augusto ficou marcado pelo Nestor o jogo inteirinho praticamente. Onde o Renato Augusto estava, o Rodrigo Nestor estava. Onde o Roger Guedes estava, o Arboleda estava. O São Paulo fez uma marcação individual ali também, em alguns momentos, muito bom. E aí o Renato Augusto, que é para mim o principal jogador do Corinthians depois do William, né? Mas em questão de criação de jogadas, o Renato Augusto é um absurdo. Se continuar nesse nível, para mim, vai para a Copa do Mundo. Mais uma vez, o Renato Augusto não apareceu e o Rodrigo Nestor tem que tirar o Renato Augusto do bolso, porque já acabou o jogo, Nestor. Já é domingo, quase segunda-feira. Então, ó, tira o Renato Augusto do seu bolso aí, Nestor, pra gente tá trocando essa ideia. E depois eu vi a coletiva dos treinadores, né? O Rogério Ceni falou muito bem do São Paulo, falou sobre essa vontade que a gente entrou de ganhar. O Vitor Pereira também elogiou muito a vontade do São Paulo e ele acreditou o gol ao começo como consequência da derrota do Corinthians. Falou sobre a intensidade e falou também muito bem sobre a equipe do São Paulo, né? O Vitor Pereira, que começou ontem, estreou ontem e já perdeu um clássico, para que ele veja quem manda aqui no estado de São Paulo. Para não falar no Brasil, né? Porque estamos falando de Campeonato Paulista. Mas quem manda é isso aqui, Corinthians. Nunca serão, ó. Então, São Paulo Futebol Clube saindo vitorioso de mais um clássico, só para trazer essa informação para vocês aí. E vamos falar um pouquinho de mercado da bola para vocês? Vamos trazer atualizações aqui, ó. O São Paulo segue muito atento, assim como os outros clubes do Brasil, sobre toda essa situação da guerra lá na Ucrânia, na Rússia. Jogadores do futebol ucraniano estão ficando sem contratos, pelo menos momentaneamente, né? Os jogadores podem ser emprestados aí e pode acontecer também a mesma situação com os jogadores estrangeiros do futebol russo. O São Paulo já vem aí esperto com alguns jogadores. Eu já trouxe vários nomes aqui para vocês: David Neres, o Pedrinho, já trouxe o Júnior Alonso também,
Tem algumas outras opções aí, mas hoje eu vou falar para vocês sobre Alan Patrick, meio campo que joga lá no Shakhtar Donetsk, né? Como eu falei, está liberado para um empréstimo até junho, com opção de até dezembro, até o final da temporada. O São Paulo segue atento aí, o São Paulo já vai fazer proposta oficial para trazer o jogador até dezembro, tá bom, galera? Então, São Paulo interessado na contratação do Alan Patrick, mas o São Paulo não é o único. Aqui no Brasil, para quem não lembra, o jogador jogou no Flamengo, jogou no Santos e em algumas outras equipes também, e já está há um bom tempo disputando o Champions League lá com a equipe do Shakhtar. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, mas ó, se você gosta do meu trabalho, dá uma moral pra gente aí, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Todos os dias tem vídeo novo aqui ao meio-dia para vocês. Beleza, galera? Então, ó, fiquem com Deus, amanhã eu volto com mais informações. Amanhã eu já volto com a preparação do São Paulo para o clássico contra o Palmeiras, para vocês estarem por dentro de tudo. E tem novidade muito boa, então não perde, tá bom, galera? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!